Nós precisamos nos aprofundar mais na palavra de Deus, nos apegar de verdade com o Senhor, porque tem muitas pessoas que falam que o mal entra por causa de uma certa data. Ah, o dia tal é o dia que o inimigo está solto na vida de muita gente. Não. Não existe dia amaldiçoado para o cristão. Quando a gente está debaixo do esconderijo do Altíssimo, quando a gente está firmado em Cristo, quando a nossa bússola é a palavra de Deus, a gente está guardado, a gente está protegido. O mal, ele só entra na nossa vida, o diabo só tem liberdade dentro da nossa casa a partir do momento que a gente dá uma brecha, que a gente dá uma legalidade para ele entrar. E tem pessoas que ficam acreditando que tem dias que as portas estão abertas para o inferno agir. Não, o inferno ele só age na nossa vida se a gente abrir as portas do nosso coração para ele entrar. Com que o nosso foco ele esteja em Cristo, não esteja em dias, em rituais, essas coisas que muitas pessoas acreditam, não. A nossa vida, ela é governada por aquilo que a gente coloca o nosso foco. Se o meu foco está em Deus, se a minha prioridade é o Senhor, Ele governa a minha vida. Mas se eu não coloco o meu foco em Deus, não é Deus que vai governar a minha vida. Eu não vou ser guiado pela palavra de Deus. Então é onde a gente coloca o nosso foco, a nossa prioridade. A gente dedica tempo para aquilo que é a nossa prioridade. Hoje mesmo eu amanheci e falei, que dia lindo. Acordei grata ao Senhor, alegre, animada. E só fui ver a data de hoje quando eu fui escrever o meu devocional. Eu olhei lá, vi que hoje é dia 13 e é uma sexta-feira. Um dia comum. Não existe dia amaldiçoado para quem anda com Cristo. Todos os nossos dias, eles são uma bênção. Ainda que venha lutas, dificuldades, muitas das vezes perseguições e lágrimas, mas o Senhor, Ele está conosco. E a nossa vida é abençoada porque a presença de Deus está conosco todos os dias. E tem pessoas que ficam abrindo portas para o mal entrar, fica profetizando. Ai, você viu que dia é hoje? Ah, época tal, acontece coisa tal. Quando o nosso foco ele está em Cristo, a gente sabe que quando a gente está nos caminhos do Senhor, a bênção do Senhor está sobre nós, a proteção do Senhor está sobre nós. Então não importa o dia que seja, a graça e a misericórdia, a bondade do Senhor nos cerca a todo momento. Muitas das vezes não é que a gente não percebe, é que o nosso foco não está nisso. O nosso foco está em Cristo. E Deus, Ele é todo poderoso, Ele está acima de tudo e de todos. Tudo acontece pela permissão dEle. Se Deus falar que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falar que não vai, não vai. E claro, a gente tem que vigiar a nossa língua também. Porque tem muita coisa que acontece na nossa vida, muita brecha que é aberta por causa da nossa língua. De ficar acreditando, colocando fé em rituais, em dias, em coisas, e não coloca fé em Deus. Não põe Deus como prioridade, como foco. Não são conduzidas pela voz do Senhor, são conduzidas pela voz dos homens, pela voz do inimigo, e fica acreditando nessas coisas, acreditando em lugares, em dia, sendo que o poder não está no dia tal, o poder não está no lugar. As pessoas que se posicionam ali para que algo aconteça. Deus, ele declara, acontece, nada pode impedir. Glória a Deus, aleluia. Deus é todo poderoso, mas no mundo das trevas, as pessoas precisam se sacrificar ali, oferecer algo. O inimigo, ele pede adoração para fazer as coisas. Então ali aquelas pessoas se posicionam. Mas ainda que o inferno esteja se posicionando, muitas pessoas dão o exemplo do carnaval, né? Falam, nossa, nesse dia o diabo tá solto. Mas ainda que o inferno esteja se levantando, se tem um povo orando,
de joelho ali, clamando, buscando a face do Senhor, o mal não faz esse estrago todo que o povo fala, não. O mal, ele só atinge a vida daqueles que dão brecha. E tem até pessoas que mexem com coisa das trevas que diz isso. Só que tem pessoas que andam dizendo por aí que nessas datas afeta até o crente. Que feitiço pega em crente. Quando, na verdade, só pega, a pessoa só é atingida se ela dá brecha, se ela dá lugar para o inimigo agir na vida delas. Porque se a gente estiver se posicionando em oração, buscando a face do Senhor, se a gente está clamando pela nossa nação, para que a bênção do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre a nossa nação, o Senhor, Ele guarda. O Senhor, Ele resgata. Não que o movimento não vai acontecer. Tudo acontece com a permissão de Deus. Deus permite. Que Ele dá o livre-arbítrio para cada um. Mas se a gente estiver orando, se a gente estiver buscando, o Senhor nos guarda. A graça do Senhor ainda alcança pessoas que a gente nem imagina. Através da oração. Através da intercessão. Então, ao invés da gente usar a nossa língua para amaldiçoar, que a gente abençoe a nossa vida, nossa família, nossa parentela, nosso bairro, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso país, o mundo. Pedir para que Deus abençoe, que Deus resgate pessoas, que Deus cure, que Deus liberte. Declarar, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que muitos aí que estão no mundo das trevas serão resgatados para a luz, serão salvos. Começar a declarar. Olha quantos servos de Deus existem nessa terra. Se cada um escolher uma pessoa que está no mundo das trevas e começar a interceder por ela com fé, Deus, ele opera na vida daquela pessoa. Deus, ele salva aquela pessoa. A graça de Deus alcança aquela pessoa. É que muitas das vezes os cristãos não querem orar mais, porque fala que o povo é rebelde, que o povo está em trevas. Ah, não, mas se eu orar, Deus vai pesar a mão sobre a minha vida, porque eu estou orando por um ímpio. Sendo que a palavra de Deus manda a gente orar. Se não for para a gente orar para alguém porque está na rebeldia, alguma coisa, Deus, ele fala. Deus, ele fala conosco. Então, ao invés da gente ficar amaldiçoando ainda mais, vamos liberar bênçãos na vida dessas pessoas, dessa nação. Não olhar para as pessoas com olho de julgamento, condenando. Vamos olhar para essas pessoas com olho de misericórdia. Mesmo olhar que Cristo olhou para nós. Parar de acreditar que o problema está no dia. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles se sacrificam mais, eles se posicionam mais. E muitas das vezes a igreja está acomodada. Eu creio em nome do Senhor Jesus, se nós se posicionarmos em oração, se a gente buscar o Senhor, se a gente abençoar mais, clamar mais pela nossa nação, a gente vai ver a mão do Senhor agindo. A gente vai ver pessoas sendo curadas, libertas, restauradas. A gente vai ver a glória de Deus se manifestar no meio do povo novamente. A gente vai ver Deus trazendo avivamento. Então, que nós nos posicionemos mais em oração. Buscar a face do Senhor. Orar para que Deus traga um avivamento nessa terra. Glória a Deus, eu creio nesse avivamento. E o Senhor, Ele fala para nós hoje que a gente não tenha fé em coisas, mas que a gente tenha fé nele. Que a gente não fique emprestando a nossa língua para o inimigo, para amaldiçoar, para concordar com o mal. Mas que a gente use a nossa língua para liberar a palavra de bênção, para pregar a palavra do Senhor. Quando pessoas ficam aí falando de data, de mandinga, que a gente declare que só o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Ele tem o poder e a autoridade nas mãos, que tudo acontece pela infinita misericórdia dEle. Glória a Deus, aleluia.
Essa é a palavra que o Senhor nos diz hoje. Que o nosso foco esteja em Cristo. Que a mensagem para a gente anunciar seja Cristo. O centro da nossa vida seja Cristo. E o nosso posicionamento seja de oração, de busca, de santidade, de fazer o bem, de abençoar, jamais amaldiçoar.